Douglas Solomon, então, como a Sara falou, eu sou recém-chegado no time de MVPs de Office 365, né, o grupo de Office Services and Server. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Flow. Para dar um feedback para vocês, eu trabalho com tecnologias Microsoft, principalmente SharePoint e tecnologias relacionadas ao Office 365 há mais ou menos 10 anos. Então, eu tenho um background disso aí. Depois eu tenho os meus contatos aí, se vocês precisarem. A gente precisa correr, porque são 25 minutos, eu tenho muita coisa para falar. Mas depois vocês têm os meus contatos aí. Fiquem à vontade para adicionar, para mandar e-mail, mensagem, estou à disposição. Bom, o que é o Microsoft Flow e o que a gente vai ver nessa demo, tá? A ideia é apresentar um pouquinho para vocês da ferramenta e mostrar uma demo rápida, já uma pronta e uma que a gente vai fazer na hora, para vocês verem o quão fácil é a gente trabalhar com Microsoft Flow e como que vocês podem, saindo dessa palestra aqui, já começar a criar os fluxos de vocês, tá? Então, a gente vai fazer um overview rápido da plataforma. Eu já vou entrar no portal do Flow. Para quem não sabe o que é o Flow, o Flow ele é uma plataforma do Office 365, lançada recentemente, assim, tem mais ou menos um ano e pouquinho. Completou um ano, na verdade, na semana passada. E aqui no Brasil está bem recém-chegado, onde a gente pode criar fluxos lógicos integrando diversas plataformas, Microsoft e não Microsoft. Isso que é o point do produto, que é dos pontos mais interessantes. É a possibilidade da gente relacionar através de conexões e conectores, produtos de diversas plataformas de forma bem simples, sem eu necessariamente precisar saber código. Então, é muito power user, é muito clicar, configurar, clicar, setar as propriedades e criar o meu fluxo lógico. Claro que tem as versões mais complexas, onde a gente tem que envolver alguma fórmula, alguma regra do tipo, mas é tudo feito web, é tudo feito de forma bem simples, tá? Então, o site do Flow, se vocês quiserem já entrar, flow.microsoft.com. A gente tem dois tipos de acesso, dois tipos de licenciamento para o Flow. Uma é através do Office 365, onde vocês têm alguns planos do Flow, e a diferença do plano é basicamente o número de execuções que você pode fazer por mês e alguns conectores que estão disponíveis para Premium e outros não. Tá? Então, esse é um tipo de licenciamento dentro do Office 365, é esse que eu vou mostrar para vocês. E o outro tipo de licenciamento é quando você tem uma conta live. Então, você tendo uma conta live, você já consegue criar fluxo. Tá? Isso é bem interessante. Se você aí está assistindo a palestra não tem o Office 365, não tem uma licença, entra com o seu Live ID, entra com o seu Outlook.com, seu Hotmail.com e você consegue criar fluxos também. Tá? Claro que vai ser um tanto de execuções a menos, né? Não vai ter o Premium, mas você já consegue fazer muita coisa interessante, já consegue estudar bastante e usar bastante conectores interessantes. Então, só para vocês terem um background de cenários, o que poderia ser feito no Flow? Quando um arquivo meu no Excel, dentro do meu OneDrive, for alterado, ele pega essa linha que foi criada e publica no meu Twitter. Esse é um tipo de fluxo bem simples que eu só falei aqui para vocês e que é muito fácil de criar dentro do Flow. Por quê? Porque ele trabalha com conectores. Então, eu vou mostrar aqui para vocês dentro do site, nessa aba de conectores, eu tenho uma lista de todos os conectores que estão disponíveis. E isso aqui é mutável, tá? Toda semana tem coisa nova. Todos esses conectores estão disponíveis para o Flow. Eu consigo integrar, por exemplo, o meu Outlook com o meu SharePoint, eu posso pegar informações do Twitter, do LinkedIn, eu posso integrar com o meu Salesforce para fazer a parte de gestão de clientes. Eu posso passar pela computação cognitiva para fazer uma organização, eu posso usar o DocuSign. Tem uma série de conectores, eu posso mexer com o GitHub, com o Gmail. Então, eu posso fazer muitas conexões entre plataformas. Aí vocês estão vendo essa diferença do Premium aqui, tem o Premium embaixo, faz parte daquela categoria que eu falei para vocês de licenciamento, tá? Ah, ok. O pessoal tá vendo a sua tela. Fechou. Uhum. Então, voltando, essa é a lista de conectores, tá?
É uma série de conectores para todos os tipos que vocês possam imaginar. E esses conectores, eles também têm a possibilidade da gente trabalhar com integrações que a gente mesmo faça entre APIs. Então, a gente cria uma API, por exemplo, e faz chamadas HTTP. Então, esse é um exemplo também aí para os desenvolvedores, né, de recursos que a gente pode fazer, tá? Então, esses são os conectores. No blog do Flow, que é o blog da comunidade, que vocês podem acessar aqui pela parte de baixo, lá sempre está publicando novos conectores que vão saindo. Toda quarta-feira, geralmente, sai novos conectores e novas ações. Agora eu vou explicar para vocês o que são essas ações. Por quê? A partir de um conector, eu tenho todas as ações que eu posso fazer com aquele conector. Por exemplo, uma ação do Twitter. Quando um post com a hashtag tal for postado, eu quero que faça X coisa. Isso é uma ação. Então, todos os conectores têm N ações aqui dentro do Flow e eu posso usar ela da melhor forma possível, da forma que mais me agradar, para integrar essa informação com os outros conectores, ou enfim, fazer alguma ação específica para aquela funcionalidade. Tá bom? Então, a gente vai conhecer um pouquinho das ações, eu vou mostrar para vocês. Mas só navegando aqui em cima também, eu tenho a parte de modelos. O que são os modelos? São fluxos que a Microsoft já criou, que vocês já podem usar. Simplesmente clicando em cima deles, ele já vai criar um fluxo para você com base nesse modelo. E aqui ele até fala quantas vezes já foi usado, tem uma descriçãozinha. Então, por exemplo, para vocês terem ideias aqui de fluxos. Vamos ver um exemplo aqui. Salvar os tweets em um arquivo do Excel. Então, ele vai pegar os tweets com base em alguma configuração que a gente colocar, quando for da hashtag Microsoft 365day, salva no meu Excel para eu poder processar o feedback disso aí depois. Esse é um exemplo que a gente vai fazer aqui, mas não salvando no Excel, eu vou fazer salvando no Teams e no Slack. Outro exemplo, obter uma notificação de push sempre que um post for feito no blog da Sara. Eu quero saber sempre que a Sara postar alguma coisa, eu vou colocar uma notificação de push para mandar para o meu celular, avisando que a Sara postou alguma coisa. Sempre que um fluxo, um Power BI meu for alterado, os dados dele for alterado, ele dispara um fluxo de alerta, dispara um fluxo que vai fazer determinadas ações. Então aqui tem vários exemplos, a gente ainda consegue ver mais modelos, a gente consegue ir puxando mais modelos, tá? A Microsoft sempre vai gerando novos modelos e você também pode gerar o seu modelo. Vou mostrar depois que a gente pode salvar o nosso fluxo como template, eu consigo distribuir esse fluxo também para outras pessoas aprenderem, tá? Então, para vocês entenderem, o Flow ele trabalha com conectores e ações. E a gente tem um item antes disso aí que são as triggers, que são os itens que vão fazer com que o nosso fluxo seja iniciado, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um fluxo rodando e depois a gente vai criar um para vocês poderem ver. Então, se eu navegar aqui em meus fluxos, ele vai trazer todos os fluxos que eu tenho criados dentro do meu ambiente, tá? Esse ambiente ele pode ser meu ou ele pode ser do meu time, ou seja, eu compartilho com pessoas da minha organização para que ela consiga acessar também. Eu consigo saber se ele está habilitado ou não, eu consigo editar esse fluxo, a última vez que ele foi modificado, eu consigo ter uma descrição e saber, inclusive, o que ele faz. Então, eu vou abrir esse primeiro aqui, que é o do Teams, e vou editar ele para vocês verem. O que é o nosso fluxo? Essa é a engine que tem para a gente poder criar um fluxo. Então, o primeiro item do nosso fluxo, ele sempre vai ser uma trigger. O que é uma trigger? Vai ser o modelo que vai funcionar para que seja startado esse meu fluxo. Ou seja, eu quero que meu fluxo, nesse caso aqui, a minha trigger é uma recorrência. Ela vai acontecer, esse fluxo meu vai rodar uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou a cada 1 minuto, ou a cada 1 segundo. Eu posso definir, através da recorrência, quanto que vai ser utilizado, tá? E quantas vezes o meu fluxo vai rodar e a partir do quê? Mas essas triggers, elas podem ser várias, tá? Eu vou criar um fluxo do zero aqui, só para mostrar para vocês uma trigger vindo do zero. Então, eu vou criar a partir do branco aqui, a partir do nada. Primeiro item são as triggers. Então, olha, eu tenho uma série de triggers. Por exemplo, do Google Calendar.
As triggers do Google Calendar, quando um evento for adicionado a um calendário, quando um evento for atualizado, quando o evento for se iniciar. Então, eu tenho uma série de triggers de vários conectores, então eu seleciono qual conector eu quero, eu posso procurar aqui todos os conectores, eu seleciono qual conector eu quero, e aí, com base nisso, eu procuro as triggers que eu tenho. Então, no Trello, por exemplo, quando um novo card for adicionado a um board, quando um novo card for adicionado a uma lista, faça determinada coisa. Do Twitter, quando um novo post for feito, ele executa. Então, eu tenho uma série de triggers aqui que eu posso usar para iniciar o meu fluxo. E tem uma trigger específica que eu vou mostrar a demo, que é muito interessante, que é essa do Flow Button. O que é isso? Existe um aplicativo para o Flow, para iOS e para Google Play e para Android, né? Onde a gente consegue rodar fluxos, gerenciar nossos fluxos, criar e rodar a partir de um botão. O que é isso? Ele cria dentro do meu aplicativo um botão, onde eu posso apertar esse botão e ele vai rodar o meu fluxo lá no portal do Flow, tá? Então isso é bem legal. Eu consigo, inclusive, fazer com que ele preencha algumas informações do meu celular para que seja disparado. Bom, voltando ao meu fluxo que está sendo executado, então eu criei uma trigger de recorrência. E qual que é a ação inicial? Então, aqui eu posso adicionar novas ações, eu posso adicionar uma condição, eu posso adicionar um loop, eu posso adicionar um fluxo paralelo para ser executado, um item paralelo para ser executado. Então, ele é bem simples, eu posso ir adicionando informações aqui, eu posso ir adicionando ações, e funciona da mesma forma como eu falei para vocês das triggers. Eu procuro qual é o conector, então a ação vai ser enviar um e-mail, a ação vai ser me mandar uma notificação, enfim, eu posso escolher as ações. E aqui no caso eu usei uma ação do Twitter. Vou mostrar para vocês quais são as ações do Twitter. As ações são recuperar os followers, recuperar quem a gente está seguindo, recuperar minha timeline, recuperar o usuário, recuperar ou fazer um post, ou recuperar tweets. Então eu posso fazer posts aqui pelo Twitter também. Então imagine que você cria uma ferramenta onde sempre que você salvar uma informação no banco de dados, no cadastro de posts, ele vai lá e vai postar dentro do Twitter, vai postar dentro do seu Facebook, vai postar dentro do seu LinkedIn, vai fazer tudo isso sozinho. Isso bem fácil, tá? Não estou mexendo em nada de código, tudo pela tela. E aí, nesse caso, eu coloquei a ação de Search Tweets e eu falei para ele pesquisar todos os tweets que tenham a hashtag Microsoft 365Day. Eu posso fazer algumas outras configurações aqui de quantos resultados vai retornar e tudo mais. E para explicar para vocês como que ele vai usar, como que ele vai conseguir pegar as informações do Twitter, porque eu tenho conexões, como são conectores, eu tenho as conexões desses conectores. E para o Twitter eu estou usando a minha conta para poder fazer essa conexão. Então eu faço conexões, é um repositório seguro, tá? E nesse repositório seguro as informações ficam salvas para poder fazer essa comunicação entre o Flow e essas plataformas. É bem seguro, o repositório é todo gerenciado pela própria Microsoft. Então, a minha ação vai lá no Twitter e vai pesquisar todos os tweets que estão com a hashtag Microsoft 365Day. Ele vai pegar só 5 itens, porque foi o item que eu coloquei aqui. E para cada tweet que ele achar, ele vai pegar o post. Então, para cada tweet desses 5 que ele achar, eu criei uma ação no Teams para postar uma mensagem em um canal. Eu tenho aqui no meu Teams um canal chamado Microsoft 365Day, onde eu vou postar o texto desse tweet. E olha como é simples. Eu tenho todas as informações aqui do Twitter. Eu tenho o texto do Twitter, quem que postou, o location, uma descrição, quantos retweets já foram feitos. Então eu tenho várias informações desse mesmo tweet que eu recuperei. Bem simples e fácil. E eu estou postando essa mensagem dentro do meu Teams. Posso adicionar mais ações? Posso. Posso adicionar mais condições? Posso. Aí vai tudo da criatividade que você tiver para desenvolver, tá? Então, eu vou rodar esse fluxo aqui. Eu vou dar um update, mas eu não fiz nenhuma alteração. E eu posso dar um run now. O que é isso? Eu tenho uma recorrência para rodar diariamente, mas eu posso forçar com que ele rode. E eu consigo, pelo flow mesmo, acompanhar se esse fluxo está rodando bem ou não. Se está dando certo ou não. Então, eu vou dar um run now aqui. Estão vendo que não tem... Aí ele vai perguntar se eu quero mesmo rodar. Vocês estão vendo que não tem nenhum post aqui no meu Teams.
e começou a aparecer posts aqui. O que são esses posts aqui? São posts que alguém fez com a hashtag Microsoft 365Day e que apareceu aqui no meu Teams. Então, ele já rodou, eu consigo saber o que ele executou. Então, por exemplo, eu consigo saber que ele achou alguns tweets aqui. Ele achou um tweet do Maurício Casemiro, ele achou um tweet da Sara Barbosa, e eu tenho as informações, inclusive. A Sara, ela postou de um lugar bem melhor do que o lugar que a gente está aqui. Ela está lá na Alemanha. Mas eu consigo saber todas as informações e conseguir postar. Então, o que ele fez? Eu consigo acompanhar aqui tudo que ele executou, inclusive os status, as mensagens, se der algum erro, o que aconteceu, acompanhar toda a requisição para saber se funcionou ou não. E vocês viram que já funcionou, porque os 5 tweets eles já foram feitos, já foram postados aqui no meu Teams. Tá? Simples e fácil. Esse é um fluxo criado em 5 minutos. E a gente também consegue acompanhar, voltando lá nos meus fluxos, entrando nele, eu consigo acompanhar todo o histórico de execução. Isso é bem legal, porque se tiver algum problema, a gente consegue gerenciar bem isso aqui. E a gente consegue, inclusive, criar alertas para que, sempre que der algum problema, ele avise a gente. Eu consigo chamar outras pessoas e aqui mostra todas as conexões que tem. Então, ele está usando uma conexão para o Twitter e ele está usando uma conexão para o meu Teams. Ele sempre vai trabalhar com base em conexões, em esses conectores, tá? Bom, do Teams é esse exemplo que eu queria dar para vocês. Agora, um outro exemplo seria o desse botão do Flow. O que é o botão do Flow? Ele é o botão que eu falei para vocês do aplicativo. Então, lá no aplicativo, no meu celular, eu tenho uma ação manual de iniciar o meu fluxo. E aí, assim que eu aperto esse botão, ele também vai buscar os tweets e para cada tweet eu vou lá e vou postar no meu Slack. Então, aqui no meu Slack, eu criei um canal Microsoft 365Day, que já tem algumas coisas postadas que eu estava testando. E, com base nisso, ele vai postar lá. Com base nesses tweets, ele vai postar lá. Tá? Deixa eu ver se eu consigo rapidamente compartilhar com vocês o meu vídeo. Daí eu consigo mostrar o botão para vocês. Estão vendo meu vídeo aí? Eu estou vendo. Me ouviu, Douglas? Agora seu áudio sumiu. Tenta... Isso, a gente tá vendo, mas tenta falar bem pertinho aí para seu áudio não sumir. Tá, pessoal. Então, esse é o botão do Flow que eu falei para vocês. Então, eu tenho um botão lá, vocês estão vendo invertido aí, mas eu tenho um botão. Assim que eu aperto nesse botão, ele vai executar o meu fluxo. Ele é bem interessante porque a gente consegue criar funções para dentro do meu fluxo usando um aplicativo. A partir de um aplicativo, eu clico no botão e ele vai executar. Eu vou voltar, não sei se todo mundo viu, mas ó, um botãozinho simples. Eu vou voltar a compartilhar minha tela. Aliás, minha tela ainda está aparecendo aí? Seu vídeo eu estou vendo ainda. Aí, agora você desativou o vídeo. Bom, se vocês estão vendo minha tela aí já, né? Novos posts foram feitos aqui no meu Slack, tá? Então, meu Slack acabou de aparecer novos posts aqui com base no botão que foi apertado. Então, eu apertei um botão, o meu fluxo rodou e esses posts foram feitos no Slack. Se eu for nos meus fluxos, porque eu não editei nada, eu consigo acompanhar e ver que foi feita uma execução agora há pouco e que ele fez esses posts, tá? Então, isso são exemplos muito fáceis, assim, muito simples de criação de fluxo. Então, para mostrar para vocês como que a gente pode criar um, fui lá em meus fluxos, vou criar um 0. E aí, o que eu quero? Em vez de ser um manual, eu quero que sempre que um novo tweet for postado, ele já me mande uma informação, ele já poste no meu Teams. E aí, o que eu vou fazer? Quando um novo tweet for postado com a hashtag Microsoft... Douglas, sua voz sumiu. Agora tá ouvindo? Sim. É porque eu estava digitando. 4 minutos. Então, quando eu digitar o Microsoft 365Day, eu quero que faça uma ação. O que vai ser essa ação? Aí eu escolho, pode ser o que eu quiser.
Nesse caso aqui, para poder ser simples para vocês, eu vou mandar postar dentro do slide também. E aí a gente acompanha quem vai ser a pessoa que vai fazer esse post mágico para o nosso teste, tá? Eu vou escolher qual canal eu quero que apareça. Vou colocar aqui. Coloquei o Microsoft 365 Day. Qual mensagem que eu quero que apareça? Então vai ser o meu tweet. E eu vou colocar quem tweetou, para eu saber. E legal, vou dar um nome para o meu fluxo. E vou mandar criar. Ele já vai rodar, então a hora que alguém publicar alguma coisa no Twitter aí sobre o Microsoft 365 Day, ele já deve executar aqui, tá? Para explicar para vocês por que eu fiz os outros exemplos antes desse, porque esse ele pode demorar um tempo para rodar, porque o Flow não vai ficar cada um segundo consultando isso. Isso depende de licenciamento. O licenciamento que você tem diz se ele vai pesquisar a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, a cada, enfim, o tempo que for, tá? Mas uma hora isso aqui vai ser executado. Por enquanto, não foi executado ainda. Eu vou tentar fazer um post aqui. Beleza, postei. Não sei se vai ser o meu post que vai aparecer lá. Eu espero que dê tempo de a gente testar, porque está acabando já da palestra. Isso aqui ele roda de acordo com o tempo dele, tá? Por isso que, se não der tempo, vocês entenderam, vai funcionar, funciona assim. Esse, especificamente, eu não consigo forçar, tá? Porque a trigger é justamente do Twitter. Por isso que eu mostrei os outros. Então, com base nos conectores, enquanto vamos ver se vai testar aqui, com base nos conectores que a gente tem, e os conectores que a Microsoft cria, e a gente também pode criar alguns, tá? Com base em código, a gente pode desenvolver fluxos lógicos absurdos, integrar várias plataformas sem precisar de código. Essa é a parte mais interessante do Flow, essa é a parte que mais chama atenção para o Flow. O Flow aqui no Brasil ainda está bem pouco, não tem comunidade direita ainda, não tem muita gente falando. A gente tem feito alguns posts, alguns eventos falando do Flow, então tem muita informação para ser compartilhada ainda e tem pouca gente trabalhando com ele, sendo que a gente consegue fazer soluções das mais variadas possíveis, para negócio e pessoal também, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês busquem saber do Flow. Vocês têm isso aí, a live, tem o site da comunidade, o site da comunidade lá tem ideias que vocês podem postar, tem conteúdo lá, é em inglês, mas dá para rodar tranquilo, tá? E vocês conseguem buscar informação do Flow, tem essa parte de learning aqui também, tem bastante conteúdo, tá? Então, o Flow ele tem muito a oferecer para a gente em termos de criação de Power Users e para deixar a gente trabalhar com várias plataformas sem precisar de uma linha de código. Eu consigo dar esse poder para as minhas equipes, para que a gente crie fluxos, crie ambientes mais estruturados e integrados, sem precisar necessariamente de código de uma equipe de programação, enfim, de toda aquela dependência de código, tá? Não sei se acho que não vai dar tempo de mostrar esse exemplo rodando, mas eu acho que vocês entenderam, pegaram um pouco o fio da meada aí. E era isso que eu tinha para mostrar. Eu acho que meio que deu tempo já. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Legal, Douglas. Foi muito bom, viu? Muito obrigada por contribuir aí, conseguir nos ajudar com o conteúdo do Flow.